Olá, amados, a paz, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a alegria, o amor do coração de Maria para cada um de nós. Sejam bem-vindos. Eu sou a Débora Rodrigues, nós estamos no canal Juntos Somos Mais. Meus amados, esse canal ele foi inspirado pelo Senhor para que nós possamos buscar essa unidade entre nós, católicos e evangélicos, vivendo em respeito, em harmonia, né? Um ajudando o outro para que nós possamos alcançar aí a glória da segunda casa, para que nós possamos alcançar a restauração das nossas casas, das nossas famílias. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É a primeira vez que você está chegando aqui, então sinta-se abraçado, já se inscreva no canal e deixe seu like, tá bom? Deus te abençoe. E hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que muita gente tem dúvida, mas eu quero dizer para vocês, sem enrolação, você já me conhece, não sou muito de ficar enrolando no assunto, não. Seu cônjuge lembra de você? O cônjuge que foi embora de casa, às vezes está na bagaceira, ou cônjuges que às vezes estão com amantes, né, com mulheres estranhas, homens estranhos. Ele se lembra da esposa e do esposo, dos filhos que ficaram em casa? Então, quero dizer para vocês, sim, que ele se lembra sim. Mas agora que você já tem a resposta, não saia do vídeo, fica até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa, tá bom? Por que eu posso garantir para vocês que ele se lembra? Porque pelas minhas próprias experiências, por testemunhos de outras pessoas que já relataram para mim essa questão. E o que acontece? Muitas vezes nós confundimos a opressão diabólica, né? É claro, gente, aqui eu não vou entrar no mérito da questão, porque que o cônjuge foi embora. Tem vídeos aqui no canal que eu falo. Tem falta de caráter? Tem sim. Tem a escolha muitas vezes da pessoa? Tem também, mas tem a questão da opressão diabólica, Satanás que ali de alguma forma acaba influindo nas decisões do cônjuge. Sim, gente, o mundo espiritual ele é real. E tem gente que acha que não, que é só falta de caráter, que é só porque aquela pessoa não presta mesmo. E não é assim. Mas tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a opressão diabólica, ela é diferente da possessão. A pessoa, às vezes, quando ela está possessa pelo demônio, né, onde o demônio entra naquela pessoa, ela fica possuída, aí sim ela não tem controle sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, sobre aquilo que ela faz, ela não tem consciência, então consequentemente ela não vai lembrar de nada, tá bom? Mas os casos de possessão demoníaca são raríssimos. Estudos de exorcistas, de pastores, padres que lidam diretamente com esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, diretamente com o demônio, eles explicam que são casos raríssimos, né? Eu acredito que menos de 5% no mundo isso acontece. Então, assim, muito dificilmente o seu cônjuge ele está possuído, não é esse o caso dele. O que acontece com ele? Uma opressão, onde o demônio, do lado de fora, ele não entra na pessoa, ele não tem acesso, né, ao corpo, à mente daquela pessoa, mas do lado de fora, ele fica oprimindo. Como? Fica falando coisas no ouvido dele, fica dando sugestões, fica estimulando, né, para que ele possa, às vezes, sair de casa, às vezes arrumar uma amante, né, e fica o tempo todo essa opressão. A pessoa, quando ela está longe do Senhor, ela dá algum tipo de brecha, então ela fica mais suscetível, fica mais fraca para ouvir aquelas vozes, né, do demônio mesmo, né? Aquela opressão que ele fica falando e ela acaba caindo naquela opressão, porque ela está fraca, ela está longe do Senhor, ela não consegue discernir, ó, isso aqui é de Deus, isso aqui é do demônio, isso aqui é da minha própria carne, da minha própria vontade. Então, essa opressão diabólica faz com que eles acabam fazendo muita coisa errada, conforme eu falei. Algo que é do caráter, mas também a coisa que é do demônio. E aí eles acabam, né, indo embora, acabam arrumando amantes, muitos acabam se afastando de uma forma terrível dos próprios filhos, não liga, não procura, não quer saber, muitos não ajudam, os que ajudam financeiramente apenas manda ali uma pensão, né, deposita, mas pais que eram extremamente bons, mães que se preocupavam com os filhos, que conheciam a palavra do Senhor, vão embora e não querem saber de mais nada. Mas aí, o que acontece? Muitas vezes, eu acredito que em 99,9% das vezes, aquele cônjuge que foi embora, que está lá com outra família, em outra realidade, eles se lembram sim da sua família que eles deixou para trás. Lembra dos filhos, lembra da esposa. Se a esposa foi muito ruim, por exemplo, né? Mesmo assim ele se lembra. Ah, a esposa foi muito ruim, agora está com uma mulher que é muito bacana, né? Que é aquilo que ele queria, que ele sonhava. Essa semana, né? Eu tive um relato de uma irmã, não vou falar o nome aqui para não expor ela, mas uma irmã muito querida, uma amiga mesmo, aonde o cônjuge, né,
a procurou depois de muito tempo, sempre assim com muito repúdio, com muita raiva, aquele olhar de maldade mesmo, né, para ela. E essa semana ele a procurou e aí eles conversaram, né, e ele relatava para ela, falava, olha, fulana, eu não entendo, eu não sei porque que eu não tiro você da minha cabeça, eu não consigo te esquecer, você acabou comigo, você fez muita coisa ruim para mim, eu tô com uma pessoa que é bacana, que é aquilo que eu sempre sonhei que você fosse, que você fizesse para mim, essa pessoa faz, mas eu não consigo te esquecer, eu não consigo dormir à noite pensando em você. E ela relatava para mim, Débora, eu tenho orado, né, muito acerca de espinhos, tenho feito propósitos, jejuns, tenho pegado firme nas santas missas, né, indo com frequência às santas missas, ao grupo de oração, e sempre quando recebe a Eucaristia, pedindo para o Senhor poder alcançar aquela pessoa. E ali ela teve, né, realmente uma resposta que ela queria, porque aos olhos dela, ela não estava vendo nenhuma mudança, nenhuma transformação, nada, porque assim, eles estavam sem contato, né, vamos dizer assim. E também tem outro caso, igual, por exemplo, eu relato no meu testemunho, né, que quando o meu cônjuge ele saiu de casa, nós não tínhamos contato nenhum, né? Ele foi embora para outra cidade, raras vezes que ele ligava para falar com as nossas filhas, né? E era um pai muito bom, muito presente, muito amoroso. Era um pai que brincava muito com as filhas, muito preocupado, né? Um homem assim que o sonho dele era construir uma casa para nos colocar dentro, para nos dar dignidade. Ele sempre falava: o meu sonho é poder construir uma casa e colocar vocês, né? Porque no meu testemunho eu conto, morei muitos anos, né, no fundo da casa da minha mãe. E ele falava, né, que queria nos dar dignidade, que queria dar o melhor para as nossas filhas. E quando ele foi embora, esse homem simplesmente parece que esqueceu que tinha 3 filhas, né? Então, assim, e aí ele ligava raras às vezes, não nos ajudou financeiramente, sabia das minhas dificuldades por eu estar desempregada, mas parece que ele ficou totalmente indiferente às situações que nós poderíamos vir a passar. Mas aí, quando ele retornou para casa, a gente conversou bastante, até hoje nós conversamos, e a gente conversando, ele relata o seguinte, fala: olha, eu me lembrava, não tinha um dia que eu não me lembrava, não tinha um dia que eu ia comer que eu não lembrava se as meninas tinham comido, se ela estava conseguindo comprar as coisas que elas gostavam. E ele relata, né? Não tinha um dia que eu ia deitar, que eu ia dormir, que eu não pensava, né? O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu tô fazendo? E em inúmeras conversas ele relata que no início, né, quando ele foi para lá, era bom, ele gostava de estar lá, ele queria estar lá. Ele queria, foi a escolha dele. E não foi uma coisa assim que falava assim, não, ele não sabia o que ele estava fazendo. Não, ele mesmo relata. Ele tinha consciência, ele queria estar lá. Só que algo o incomodava, né? Ele sonhava, várias vezes ele relata que ele sonhou, né? E alguém falava para ele no sonho, né? Que não era para ele fazer isso, que não era para ele sair de casa, que lá não era o lugar dele. Mas a vontade humana dele, também a opressão diabólica, quando ele estava ali, né, acordado e pensando em tudo que ele iria fazer, que ele iria viver, ele falava: não, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero e eu não quero estar aqui. Então, por mais que o Espírito Santo tentasse incomodá-lo, tentasse falar com ele, seja através dos sonhos, seja através das lembranças, a carne humana dele já tinha decidido. Ele queria experimentar aquela nova realidade. Por quê? Porque, conforme ele falou, ele não estava feliz ali em casa. Ele não queria mais estar ali. Ele já não amava mais, né? Não, pelo menos, o amor que nós pregamos, que é o amor verdadeiro de Deus. Aquele amor que o mundo oferece, que ele deseja, aquela paixão, que a maioria das pessoas pensa que é amor, mas nós sabemos que não é. E ele não queria estar ali mais. Então ele estava disposto, estava determinado a correr todos os riscos para viver aquilo que ele pensava e julgava que era felicidade. Mas mesmo assim, Deus, o Espírito Santo, não desistiu hora nenhuma de incomodá-lo, de falar com ele. Em outras conversas, em um outro relato, né, ele conta que teve um dia, né, que ele estava lá na casa dele, lá onde ele estava morando com a mulher estranha, e ele saiu para ir numa chácara e do nada ele parou, viu uma árvore, né, um pé de piqui, subiu nessa árvore e ali, sem entender muita coisa, ele começou a chorar e ali as lembranças vinham e ele foi se recordando, se lembrando de tudo que ele tinha vivido em casa, das coisas que ele foi deixando para trás e ali de quantas vezes os sonhos que nós vivemos, os planos que nós fazíamos
E ali ele chorou copiosamente, sem entender muita coisa, né? Mas ali realmente era o Espírito Santo quebrantando, era o Espírito Santo dando direção para ele, era o Espírito Santo mostrando para ele que lá onde ele estava não era o lugar dele. Então, por mais que ele vivesse momentos de alegria com aquelas pessoas, naqueles novos amigos, porque mudou tudo, gente. Mudou os amigos, não procurava os familiares, né? Não queria saber por quê. Quando liga para a família, para os pais ou até mesmo para os filhos, eles lembram de uma vida que eles deixou para trás, que eles não queriam mais. Mas ao mesmo tempo, eles acabam se lembrando, né, de tudo que eles estão deixando para trás, de tudo que eles estão perdendo, né? O orgulho, né? O orgulho é muito forte no coração de quem repudia, de quem sai para casa, de pensar se eu sair, eu jurava que ia ser a melhor coisa da minha vida, eu larguei tudo para trás, eu paguei um preço muito alto, porque a família é algo importante para a maioria das pessoas, por mais que às vezes não participam da igreja, mas aquele valor de família fala muito forte no coração das pessoas. E aí eles pensam, gente, eu já paguei um preço caro demais, eu deixei tudo para trás, então agora tem que dar certo. E aí voltar atrás, reconhecer que errou, reconhecer que não fez uma boa escolha, isso é muito humilhante muitas vezes para um coração orgulhoso, para um homem, uma mulher que não estão ali quebrantados, que não estão ali vivendo a palavra de Deus, que para entender que é muito melhor nós nos humilharmos diante da poderosa, né, face da poderosa face do Senhor, do que continuar pagando um preço caro de dor, de sofrimento, agradando Satanás. Mas isso precisa ocorrer uma transformação, uma libertação, onde eles consigam ouvir a voz do Senhor, aquilo que eu falei, para que eles consigam discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem, da carne humana dele, e aquilo que é do demônio. Só assim, com esse discernimento, eles vão entender que voltar para casa não é humilhação. Conforme eu falei pro meu cônjuge, falei, olha, quando ele voltou e depois de algum tempo, eu sempre falo, olha, eu te admiro muito, porque não é fácil um homem reconhecer que errou, que quebrou a cara e ter a humildade de voltar. Então, tem que ser muito homem para poder fazer isso. Tem que ser muita mulher para reconhecer, olha, eu errei sim, eu fiz errado, fiz as escolhas erradas, eu vou pagar um preço, ter uma consequência, mas eu estou aqui porque eu quero mudar, porque eu quero ser melhor. Então, se o Espírito Santo não convencer, se o Espírito Santo não tirar esse orgulho do coração do cônjuge, muito dificilmente eles voltam. Por quê? Porque o orgulho mantém aquela pessoa naquela altivez, né? Aquela autossuficiência. E por mais que eles já caíram em si e entenderam que fizeram uma coisa errada, eles, por orgulho, decidem continuar pagando o preço de uma vida infeliz e pior, uma vida pecaminosa, cheio de pecado, do que reconhecer que errou e voltar para suas famílias. Entende? Mas assim, o assunto, né? Realmente, o cônjuge, ele se lembra sim. Tem relatos de pessoas, né? De esposos que durante a madrugada acordam atordoados, né? Com aquela lembrança da esposa. E ele muitas vezes escuta o nome da esposa ou do esposo, né? As escamas, como a gente diz, né? Cai ali, às vezes, muitas vezes, em um momento que a pessoa está tomando banho, no banheiro ali sozinha, onde ele para refletir. Não nos enganamos, gente. É claro que quando o cônjuge está lá, né, numa festa, naquela bagaceira total, lá no momento da festa, está bebendo e tem muita mulher ou tem muitos homens ali e muitos amigos e as pessoas conversando e aquela música, né? Geralmente é música sertaneja, música alta, e a pessoa fica ali completamente embriagada por aquele ambiente, por aquelas pessoas, por aquela situação, que dificilmente naquele momento ele vai se lembrar do cônjuge. Dificilmente. Tem casos, sim, claro, tem casos de pessoas que caíram as escamas dentro do motel com um amante, né? Mas é mais difícil, são casos mais raros. Na maioria das vezes, na maioria dos relatos, na maioria dos testemunhos, nós vemos que é quando aquela pessoa está na sua casa, ou quando aquela pessoa está no banheiro tomando banho, às vezes quando aquela pessoa está caminhando por algum lugar, ou está dirigindo, né, está indo dirigindo ali no seu carro, fazer uma viagem, alguma coisa, que é a hora que o Espírito Santo vem e coloca, né, na mente daquela pessoa que
o inspira, né? Vai lá falando com ele para convencer aquela pessoa a respeito do pecado. Por quê? Como na história do filho pródigo, né? Na história do filho pródigo, o Senhor nos relata que veio uma seca naquela região. Então Deus mudou o tempo, Deus fez uma circunstância favorável para que o filho pródigo pudesse cair em si e voltar. Porque enquanto o filho pródigo estava lá na bagaceira com os amigos, com muito dinheiro, isso, aquilo outro, ele não estava caindo em si. Então Deus fez o quê? Deus criou uma situação para que ele pudesse ter essa consciência, para que ele ouvisse a voz de Deus. Da mesma forma a gente vê Paulo. Paulo, por exemplo, Paulo não foi alcançado por Jesus quando ele estava lá no meio daquela multidão, matando os cristãos com o sangue ali, né, quente, e naquele calor do momento ele tá lá matando aquele tanto de cristão e aquela coisa, aquela adrenalina, e de repente ele encontrou Jesus? Não. O Senhor nos relata que houve um momento favorável, houve uma circunstância, criou-se uma circunstância. Ele foi deslocar de um lugar para o outro, conforme eu falei, muitas vezes as pessoas dirigindo ali, né? Então ele foi se deslocar de um lugar para o outro, quando Jesus o cerca, né? E cria toda aquela circunstância e chama ele pelo nome, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E ali toda a história nós já conhecemos. Ele cai do cavalo, ele se levanta, já um homem transformado, né? Porque quando a gente encontra Jesus, a pessoa ela se converte, ela muda, não tem como. Então Deus vai criar circunstâncias para que o seu cônjuge tenha esse encontro com ele, para que o seu cônjuge ouça a voz dele. Porque pensa, no meio de uma batalha, um monte de gente falando, gritando, porque batalha deve ser barulhenta. Eu nunca fui, mas deve ser barulhento. Muita gente gritando e matando os outros. Não é que eu chego em silêncio e mato ali todo mundo e o outro morre calado. Não, tem um barulho. Então, às vezes ali naquela circunstância, Jesus teria chamado ele, Saulo, Saulo, ele não estaria ouvindo, ele não iria escutar, porque a adrenalina do momento, o barulho ali impediria ele de escutar. Então Deus criou uma circunstância favorável para poder falar com ele. E assim a gente tem vários relatos na Bíblia. Tem o caso de Jonas, onde Deus cria a circunstância favorável. Ele não fica lá esperando, né? Ele vai lá e cria uma situação. Tem a história do rei Nabucodonosor, onde Deus, né, também cria uma situação. Então, tem vários relatos na Bíblia. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que o cônjuge lembra sim de você. O cônjuge muitas vezes ele sente saudades. E ele sente até raiva por lembrar. Ele sente raiva por sentir saudades. Ele sente raiva porque muitas vezes ele também foi tão machucado, foi tão ferido, dependendo do relacionamento, que ele não gostaria de lembrar, que ele queria realmente esquecer, mas ele não consegue. Então, muitas vezes, à noite, quando tá dormindo, sonha, ou quando acorda, tá ali lembrando, vai comer uma coisa, se lembra, né? E aí, a certeza de que Deus está trabalhando. Então, nós só precisamos esperar e pedir ao Senhor, né? Nas nossas orações, eu falo muito de oração. Orar da forma correta, orar de forma assertiva, né? As palavras que você usa e como você usa faz uma diferença enorme. Então, assim, usar a palavra de Deus, sempre usar uma referência bíblica, né? Sempre em nome do Senhor Jesus e sempre trazendo para o presente, né? Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, da mesma forma que lá na palavra o Senhor criou uma situação favorável para que Jonas te obedecesse, para que Jonas fosse para Nínive cumprir aquilo que o Senhor pediu. O Senhor não ficou esperando, Pai, ele tomar a decisão, não. O Senhor criou uma situação, colocando ele dentro da barriga do grande peixe, para que ele pudesse entender e decidir obedecer ao Senhor. Cria uma situação para que o meu cônjuge também venha ouvir a tua voz. Pai amado, Pai querido, cria uma situação para que o meu cônjuge possa te obedecer a tua palavra, obedecer os teus mandamentos. Pai, a tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar. Então, que o meu cônjuge obedeça, que ele obedeça a tua ordem, que ele obedeça a tua palavra, que ele volte para os caminhos do Senhor, mas que ele volte também para a nossa casa, que ele volte, porque nós somos uma só carne. E ali você vai fazendo a sua oração, sempre usando versículos bíblicos, sempre usando a referência bíblica e na autoridade do nome de Jesus que nós temos. O Senhor nos deu autoridade para fazermos
coisas imensamente maiores do que as que os discípulos faziam. Por que que hoje nós não fazemos? Porque verdadeiramente nós não usamos e exercemos a autoridade que o Senhor nos deu. Nós não temos uma fé enraizada, porque toda vez que a gente vê alguma circunstância, a gente volta atrás na nossa fé, a gente se enche de medo, a gente deixa de crer. E porque muitas vezes pagar preço em oração, isso é cansativo, né? O demônio muitas vezes ele se levanta. Por isso você precisa estar vivendo uma vida em retidão diante do Senhor, sem pecado. Então sempre confessar os seus pecados e sempre se policiar, porque pecado é pecado, gente. Não existe um pecadinho ou um pecadão. O pecado de adultério do seu marido não é maior do que o seu pecado que fala mal das pessoas. Ou às vezes o seu pecado, que às vezes ele pega 10, 15, 50, 20 centavos, R$1, R$5 de um troco passando e você tem consciência daquilo ali e não devolve. O pecado do repúdio, de ter abandonado a família, não é maior do que o nosso pecado, muitas vezes, de falar mal da nossa liderança, de julgar uma roupa que o irmão está usando ou está vestido, porque tem uma diferença da correção fraterna. Meu irmão, isso que você está fazendo está errado, não é bacana, é assim, daquele julgamento, né, de eu apontar o dedo, de criticar o outro, simplesmente para apontar o dedo e já condenar a pessoa, né? Então, meus amados, viva uma vida reta diante do Senhor, tenha postura diante do Senhor de filho amado de Deus. Nós fomos chamados para sermos santos, somos eleitos para viver a santidade aqui ainda nessa terra. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas quer dizer que nós vamos vigiar o tempo todo para não pecar. E quando isso acontecer, logo vamos nos confessar, logo vamos pedir perdão para o Senhor, para que Ele nos sustente para não recairmos mais nestes erros. Amém? E aí, você vai fazer a sua oração de forma assertiva, de forma determinante, no sentido de que a gente não obriga a Deus a fazer, mas Deus, ele não pode voltar atrás na tua palavra. E quando nós colocamos para o Senhor a palavra, vivendo os seus princípios, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então tem condição. Para que a minha família ser salva? Para que eu preciso? Crer no Senhor Jesus. Então, quando eu vivo todo o princípio, a promessa vem. A promessa vem. Não tem como. Entende? Então, creia, meus irmãos, minhas irmãs, Deus está fazendo, o seu cônjuge lembra de você, o seu cônjuge sente saudades de você e o seu cônjuge está sendo visitado pelo Espírito Santo nesse momento, a partir da sua santificação, a partir da sua busca e da sua entrega. Tenha certeza, o cônjuge lembra-se de você, amém? Deixa aqui para mim nos comentários se você já teve algum sinal, se alguém já comentou com você, se já aconteceu alguma coisa assim do tipo, que você consegue perceber que o seu cônjuge sente saudades, que o seu cônjuge se lembra, né? Ou se você não teve também, deixa aqui para mim nos comentários, que é bem importante, eu gosto muito de ouvir vocês, nós vamos nos conhecendo através aqui dos comentários, amém? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a chegar em mais almas, salvar mais vidas, amém? E não se esqueça do nosso lema: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem.